nossa conversa, você comentou que ficou morando no seu hostel um tempo, tal, né? Sim, 1 ano e meio. Eu tinha alugado 1 mês e meio. Isso aí foi pro caramba o aluguel, né? Na verdade, não, na verdade eu recuperei uma parte. Consegui conversar lá e chorar Uhum. e recuperei. Eu acho que, tipo, eu recuperei, tipo, ou eu perdi 2/3, ou eu recuperei 2/3, algo assim, já faz tempo. Mas eu ia ficar, tipo, 1 mês e meio no hostel, porque eu falei, vou ficar no hostel, economizo. Eu ainda conseguia fazer um dinheiro no Brasil, e aí Uhum. meio que fazendo as contas, eu falei, cara, eu vou pagando aqui o hostel até eu conseguir me achar, mas eu dei essa sorte de conseguir antes, então só fiquei 2 dias no hostel lá em Lisboa. E a Aline, para vocês que não sabem, ela tem um hostel, né, aqui em Sim, sim. Portugal, e eu queria, aqui no Porto, e a minha pergunta, antes de falar sobre as comodidades e vantagens e os luxos do seu hostel, a, a pergunta mais óbvia é: por que, como, quando, como é que surgiu isso? Perfeito, perfeito. Bom, como eu disse, meu esposo veio 1 ano Aham, antes, né? Nesse 1 ano antes, a gente veio para trabalhar exatamente com aham. isso. Ah, Só que ok. era com sociedade, com o primo dele. Ah, ok. E aí nós tivemos um alojamento em Lisboa e tivemos um alojamento no centro do Porto, ali na Ok. 24. Ok. E aí, só que lá a modalidade lá era um mês. Hoje a gente trabalha com diárias, mas lá a Ah, modalidade o era um mês mês. era tipo, pegava uma parada tipo Uniplaces, essas coisas assim. Não, não. Nem chegava. É porque a demanda lá em 2019 era completamente diferente de agora, né? Aham. Existe uma vida antes da pandemia, existe uma vida E pós-pandemia. uma durante. E uma durante, exatamente. A durante nós sofremos A muito. gente não gosta de lembrar. Vou lembrar aqui a minha agora para falar, mas eu também não gosto de lembrar. E aí, pronto, a gente veio para trabalhar com isso. Aham, Foi por intermédio do primo dele aham, que já estava aqui aham, e achou essa oportunidade. E aí, pronto, quando foi em 2019, meu esposo veio. E aí eu fiquei naquela, né? Primeiro, sociedade e tal, eu tenho um pouquinho, aham. né, normal. Hoje eu prefiro muito mais ter a sociedade só com meu esposo do que ter com uma É, terceira pessoa, né? porque uma sociedade se É você for casado, delicado, é um né? terceiro casamento, é o terceiro, é o segundo É, casamento. porque precisa alinhar muitas coisas ali, a direção da sociedade, né? Porque são duas É. cabeças completamente diferentes. E aí teve isso, da gente ter essas oportunidades no início de trabalhar dessa Aham, forma. E aí, quando eu vim em 2019, eu vim passear aham. para falar, não, vamos ver se eu gosto de Portugal. Amei. Então não volto. Quase não voltei, mas tinha outras coisas para Aham, tratar lá, ainda estava trabalhando, né? E ainda tinha que negociar com a empresa, não sei o que e tudo mais. E aí me organizei. E assim que eu acho que foi o quê? Uns 6 meses depois, no total foi 1 ano que eu aham, vi metade, mas vim de vez 1 ano. E aí, quando a gente veio, aí a gente tinha montado, fechou o de Lisboa e tinha montado um outro aham, no Porto também, ao mês também. E aí veio, junto comigo veio a pandemia. E aí essa pandemia, como a gente dependia de turistas, é. a pandemia simplesmente deu uma cortada nas nossas fontes de renda do Portugal. Só em Cortou algumas, né? completamente. Só um pouquinho. Sofremos muito. Nessa época nós morávamos em Coimbra, a gente veio Aham, para cá, gerenciava o de Porto, mas a gente morava em Coimbra. aham. Até porque o primo dele também morava lá, Ah, então ok. ficou mais fácil arrumar um Ok, local pra ok, gente ficar ok. lá. E aí, pronto, a pandemia fez com que a gente fechasse o alojamento, Aham, infelizmente. E aí passamos um bom período ali sem saber o que fazer. A nossa sorte é que nós, antes mesmo de qualquer coisa, nós conseguimos vendê-lo. E ah, aí, ok. né, não ficamos tão mão na frente, outra Aham. atrás. Apesar de o dinheiro da venda era o da sobrevivência dos Era o próximos que, meses. exato, era o que ia ali, né, debitando. Mas aí, sem prospecção de emprego, de nem, né, Aham, outra opção de alojamento, nós ficamos com as mãos atadas. O aham, Anderson começou a trabalhar em Coimbra ainda, em obras, aham, e eu comecei a trabalhar em casa. aham, Comecei a trabalhar com redes sociais. aham, Eu fazia mentoria com empreendedoras na época, aham. como estava
a pandemia, aí a gente ocioso dentro de O casa, né? online cresceu muito, né? As empreendedoras, né, querendo fazer dinheiro, mas não sabia por onde começar, porque não tinha gente Aham, aquela empreendedora que era de porta, né, que o cliente aham. passava na porta, só tinha que ficar em casa, então ela tinha que ter alguma forma de divulgar o serviço Sim, dela. sim, sim. Foi então que eu comecei a trabalhar com isso. E aí, foi assim, um bálsamo também, porque aí quando eu vim morar pra cá, a gente estava em Coimbra, aí teve a perca do bebê, aí teve fechar alojamento, aí a Aham. pandemia, aí só dentro de casa, não sei o quê. Então isso me tirou um pouco dessa maré de coisas ruins, Ok, né, ok. que eu estava vivendo, eu e meu esposo, e aí me ajudou muito, assim, tanto um pouco financeiramente, apesar de Aham. a gente, né, eu trabalhava com gente do Brasil, mas apesar de ser real, né, ter o câmbio e É. tal, mas foi uma forma de escape também. E aí, um pouco antes de anunciar o término, acho que eu não lembro a data direito, mas já tem 4 anos de hostel. Tem que somar aí, de Aham. 4 anos de hostel que eu sei que tem, e aí nós conseguimos uma oportunidade de fazer uma visita em um prédio Aham. ali no centro do Porto, do lado da estação de Campanhão. É, eu vi onde é lá. Pronto, e aí deu muito match o senhorio conosco, assim, Ah. parece que foi resposta de Deus, Aham. assim, aquele coisa que, tipo, igual a gente estava Aham. conversando, quando você vê que o negócio vai direcionando, a conversa tá fácil, fácil no sentido não de tá fácil demais, mas que que Sim, sim, que sim. tá andando para acontecer, É isso. né, e aí o senhorio, inclusive a esposa dele é psicóloga Ah, também, entendi. eles são portugueses, e aí ele falou: "Não", conseguiu alugar pra gente num valor super Aham. ok, na época, né, falou: Aham. "O que que o senhor pode fazer pela gente? Estamos aqui meio que", né. E aí deu super certo a gente fazer um contrato com eles. Lá antigamente já era um alojamento, Ah, ok. então a gente só remodelou, né, mudou algumas coisas e adaptou o Vo nosso estilo. Você acha que E a experiência do seu ele foi trabalhar, com obras, como você falou, mas ele já tinha um conhecimento prévio ou foi aqui que não, ele não, às vezes foi ele isso passado por isso ajudou ele ajudou vocês com essa aquisição do hostel ou não? Já estava tudo por ele ter o que eu quero dizer minha pergunta é, se por ele ter passado por isso, preparou ele melhor para essa nova fase? com certeza também. Ok, ok. Porque parece que tem algumas coisas que acontecem na gente que é pra gente criar É, uma é, resistência e falar: é. "Eu não quero mais isso". Você tá entendendo? Não que seja a pior coisa do mundo, Não, de não, forma não, não, não. alguma. É só um combustível, né, para você Uhum. passar para uma próxima fase. Mas às vezes você passa por uma experiência que você não entende o porquê, Exatamente, mas aí exatamente. você depois em uma outra fase da sua vida, por você ter tido aquela experiência, aquele no passado, aquele momento do presente, essa experiência se faz, você fala, pô, ainda bem que eu passei por isso. Ainda bem. Porque tipo, o que eu quero dizer porque talvez por ele ter passado por isso, naquele momento foi um momento mesmo difícil para toda a família e pronto, você já Sim, com certeza explicou. foi difícil Mas demais. no momento que vocês começaram a se reerguer, por ele não ter tido ego, etc, nada disso, por ele estar ali, manteve a humildade, focado em um dia de cada vez e resolveu os problemas da maneira que era possível. Quando surgiu a oportunidade de ele se reerguer, ele estava até melhor preparado para isso. Porque talvez Com se certeza. ele não tivesse essa experiência que ele teve, talvez ele ia ter que colocar na mão de outra pessoa, Uhum. talvez, entendeu? Ter Terceirizar um uma monte de coisa. ter uma E ali visão. ele já passou, ele fez vamos dizer assim, um intensivão que preparou ele para trabalhar melhor com o que foi posto. É Pronto, é é isso. é aquilo que a gente todo mundo comenta, assim, né, você dar valor àquilo, né, que É. você, né, passou por uma fase crítica, e quando você adquire aquilo, fala: "Cara, realmente eu precisava ter passado por isso mesmo". É, tipo isso. E aí pronto, aí nós conseguimos fechar contrato e tal, começamos tudo, quase do zero, porque a casa já estava fechada há muito tempo, então Aham. a gente, saiu de Coimbra para lá, e aí
tinha que meio que ali largar uma ponta para pegar a outra, né. A gente É, ficou muito, sentido de deixar Coimbra, porque a gente também amava aquela cidade, mas tinha que focar em Porto, e foi quando a gente passou a morar dentro do ok. hostel. Passamos realmente para dentro, fomos encabeçamos, assim, o negócio para botar para rodar. Quem é empreendedor porque tu sabe que empreendedor gosta de jargão, né? Gosta de frase difícil. Sim, Skin in the game. skin the Skin game, in the na game. pele mesmo. É. E aí, nós fomos botar para rodar. Nós passamos, como estava fechado há muito tempo, não tinha energia e não tinha água. Nós passamos 10 dias sem energia e uma semana sem água. Então, olha o caos que foi nós morando dentro do hostel. Eu tenho Aham. até uns vídeos até hoje, lembrar de Sim, onde a sim, gente sim, veio, sim, né. sim. A gente com a velhinha lá dentro dos quartos tentando, organizar as coisas, que era dia e noite tentando botar para rodar a lavanderia, botar para reformar uma coisa que estava quebrada, enfim, foi uma série de coisas, demorou aí As uns pessoas não meses. têm. Eu sempre penso isso, eu falo assim, as pessoas tem uma síndrome que é você sempre. O gramado do vizinho sempre é mais É o verde, né? verdinho, Então, aham. tipo assim, cara, tudo é difícil. Tipo assim, porque tem pessoas que pensam assim. Ah, o cara abriu ali o hostel ali, agora tá botando para as pessoas dormirem lá, aí paga alguém para limpar, mas tranquilão, como se fosse tipo assim, é só Exatamente. isso. Uhum. É facinho, Nenhum trabalho é. facinho. Se fosse Ai, só ai, isso, só quem todo mundo passou. tinha, né? É tipo isso, todos davam certo. Então, assim, empreender é muito difícil. Você falou da questão de sócio, eu tive sócios